Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Syntalks, podcast que conecta você com empreendedores e empresários com jornadas de sucesso. Estamos aqui hoje com um empreendedor e empresário também de uma potência de Belo Horizonte na área da saúde, que vamos conhecer mais um pouco da jornada desse empreendedor e empresário e conhecer um pouco desse grande empreendimento que dá orgulho aí não somente para Belo Horizonte, mas toda a grande Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, José Henrique. Eugênio, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho, falar das nossas experiências, né? O empreendedor, na verdade, é o Dr. Salvador, que fundou há 45 anos o Mater Dei, né? E nós somos parte da terceira geração, fazemos parte desse sonho e estamos tentando contribuir de alguma forma para o projeto. Maravilha, José. E o intuito aqui é, de fato, a gente contar um pouquinho da trajetória, né, do profissional José, né, e assumir essa grande responsabilidade aí de uma terceira geração do empreendimento, que é referência, né, hoje em todo o Brasil. Né? Então, para quem não te conhece ainda, José, fala um pouquinho da sua formação, como foi o início da sua jornada profissional. Obrigado, Eugênio. Bom, eu estou na Rede Mater Dei como colaborador há 20 anos. Ano que vem eu faço 20 anos de Mater Dei, né? Mas em fases diferentes e ocupando funções diferentes também dentro da rede, né? Eu fiz administração de empresas, né? Fazia no IBMEC aqui em Belo Horizonte, uma das primeiras turmas, inclusive, do IBMEC. Eu fiz direito também, à noite, fazia as duas faculdades em conjunto. Em um momento lá atrás, eu resolvi largar o direito para poder começar um estágio no Mater Dei, em 2006. Então, fiquei na Rede Mater Dei como estagiário de 2006 até 2008. Quando eu me mudei para São Paulo, terminei o curso lá de administração, tive a oportunidade de fazer estágios e trabalhar no DASA, no Círio, e depois fui contratado, fiquei 1 ano e meio no Einstein, né? Então, fiquei cerca de quase 3 anos trabalhando em São Paulo por essas instituições. Retornei à Rede Mater Dei em 2010, por um cargo de média liderança. Fiquei até 2014, quando eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, né, na Universidade de Colômbia. Fiquei 2014 e 2015, né, fazendo esse curso, né? Foi uma oportunidade que eu tive para completar a minha formação e retornei para a Rede Mater Dei em 2015 como diretor comercial. Fiquei 1 ano na função. Depois fui alçado a diretor-geral da unidade da Contorno, né, que é uma unidade que estava ainda em rampagem, inaugurou em 2014, mas estava muito jovem ainda naquele momento. Fiquei nessa posição de diretor-geral da Contorno até 2020, quando, de novo, a gente estava preparando o Mater Dei para abertura de capital, para aquisição de unidades. Então, era necessário um diretor de operações que integrasse essas unidades. Eu assumi essa função como diretor de operações e fiquei na função até novembro de 2023, quando assumi a presidência executiva da Rede Mater Dei, né? É uma história, como eu disse aqui anteriormente, né, de continuidade. Esse sempre foi um dos pilares da gestão da Rede Mater Dei, que foi fundada pelo Dr. Salvador, mas teve sempre uma presença muito grande da segunda geração, Dr. Henrique, doutora Maria Norma e doutora Márcia, e desde novembro de 2023, eu como presidente da empresa, a Renata, minha prima, como vice-presidente, o Felipe como vice-presidente da empresa e a Lara como diretora de operações de inovação, né? Representando a terceira geração da família, convivemos com outros diretores também de mercado e temos hoje a função de direcionar as atividades executivas da empresa. Maravilha, José. De fato, uma trajetória incrível. A gente sabe, né, de quão difícil é dar continuidade em um negócio, né? Então, temos números aí de que acho que 90% de pessoas que herdam negócios, o negócio tende a cair, tende a perder a potência que era. Uma Mater Dei vem numa crescente muito grande ao longo dos anos, né? Então, de uma primeira geração para uma segunda, se consolidou em Belo Horizonte, e numa terceira geração agora indo para outros cantos do Brasil também, que a gente vai falar um pouquinho também da expansão do Mater Dei aqui. Mas antes da gente entrar no Mater Dei, eu queria explorar um pouquinho da jornada na área da saúde como um todo. Né? Então, as primeiras experiências ali na área da saúde, em 2010, que você comentou aí, se eu não me engano, vamos pegar de 2010 para 2020. Né? O mercado da saúde é outro, né, José? Sem dúvida. Então, tanto a forma, né, quando os prestadores de serviço oferecem um serviço, até a forma que os clientes, né, os pacientes se portam e utilizam, né, desses serviços. Sem dúvida. Né? Então, você teve aí em São Paulo, né, passou por grandes instituições em São Paulo. Né? O que você acha mais curioso? É de fato uma opinião sua enquanto profissional, né, de uma mudança de comportamento de todo um segmento que ainda está em grande fase de mudança, né? O mercado da saúde que a gente conhece hoje é um mercado que a gente sabe que tem suas particularidades, limitações, e precisa de mudar, né, o modelo de negócio que hoje está operando no Brasil como um todo. No Brasil e no mundo, né? Mas vamos falar no Brasil. Então, de 2010 para cá, né, nessas grandes instituições, o que você mais viu aí que mudou
internamente enquanto gestão hospitalar, enquanto gestão de saúde? Não, ótima pergunta. E dá espaço para a gente poder até pensar aqui em conjunto sobre algumas das grandes tendências que a gente tem visto no setor, né? Uhum. Eu vou citar duas delas, que eu acho que são duas tendências muito relevantes que a gente vai ver cada vez mais prevalentes para os próximos anos, né? A primeira delas é o envelhecimento populacional. A gente tem um país que envelhece rapidamente, né? Não só o nosso país, né? Mas é uma tendência global o envelhecimento da população. Uhum. E o envelhecimento da população ele traz para a saúde, em especial, uma pressão diferente. Porque as pessoas mais velhas elas têm tendências a ter doenças crônicas, né? Diferente das pessoas mais jovens, né? Uhum. E as doenças crônicas normalmente são doenças que têm uma carga de recursos a serem utilizadas maior também do que aquelas outras que eram tratadas aí em pacientes jovens, né? Uhum. Então a saúde ela fica cada vez mais cara de certa forma, né? Se não for cuidada e for cuidada de forma prevalente, de forma constante. Então, uma das grandes mudanças que tem acontecido no nosso setor são as chamadas linhas de cuidado, né? A Uhum. gente conseguir gerenciar a saúde dos pacientes, principalmente aqueles que têm doenças crônicas, para que esses pacientes consigam se manter cada vez mais saudáveis. Essa é uma tendência mundial, é uma tendência que tem acontecido muito no Brasil, uma tendência na rede Mater Dei também, que é o trabalho em cada vez mais linhas de cuidado, trazendo tanto médicos quanto outros profissionais da saúde para poder acompanharem a jornada do paciente e sua utilização durante todos os momentos que tem, seja dentro das nossas instituições hospitalares ou fora também, cuidando da pessoa de forma holística, né? Uhum. Então essa, sem dúvida, é uma tendência. A segunda tendência, que na minha visão está também ligada a esta primeira, é a tendência da consolidação. Essa é uma tendência também global, né, que é da gente cada vez mais ter menos instituições trabalhando no setor de saúde, né? E tem menos porque algumas instituições vão incorporando outras ao longo do caminho. Então a gente vê uma consolidação grande nos planos de saúde, por exemplo, né? Uhum. Em 2010, tínhamos cerca de 900 planos de saúde no Brasil. Hoje são cerca de 630, mais ou menos. Então teve uma diminuição muito importante nesses últimos 16 E anos, só né? interrompendo aí, e eu acredito que o número de pessoas que têm um plano tem aumentado. Exatamente. Eram cerca de 47 milhões, mais ou menos, hoje são 53, né? Uhum. Então aumentou um pouco. Esse Sim. número não cresce tanto, né? Mas cresce muito a utilização das pessoas que têm plano a serviço de saúde de qualidade, né? Uhum. Então tem uma consolidação grande no número de planos e tem uma consolidação grande no número também de hospitais, assim, de número de redes hospitalares. É uma tendência global que os hospitais eles façam parte de algum tipo de rede, né? E foi nesse sentido, inclusive, que nós posicionamos o Mater Dei para virar rede, para crescer, né? Uhum. Primeiro loco regionalmente e depois nacionalmente, que tem sido a nossa estratégia. Por que que uma coisa está ligada à outra, né? Porque cada vez mais, se a gente tem uma população que envelhece, a gente tem custos maiores, a gente precisa de ter redes que possam ter mais sinergias e conseguir prover serviços de qualidade, mas a custos também que sejam custos adequados. Isso você consegue através de crescimento em escala, Uhum. de qualidade assistencial, né? Que ela também precisa de ser escalável, mas também de controle de custos e despesas, reduzindo os desperdícios para poder fazer com que o setor de saúde ou o serviço de saúde seja cada vez mais democratizado para mais pessoas. Uhum. Essas linhas de cuidados, que é uma tendência que está vindo, que é a medicina baseada em valor, né? Que é Uhum, vamos cuidar para não adoecer, porque a doença custa mais caro. sem dúvida. Né? A gente até brincou uma época aí que é o mercado da doença se transformando de fato no mercado da saúde. Perfeito. Que aí é de fato as operadoras, né, e as redes sendo mais ativas e proativas para o paciente. Não é Perfeito. esperar o paciente bater na porta e falar, estou com algo, vamos ver. Perfeito. Mas incentivar a bons cuidados, né? E um dos grandes benefícios da rede, né, como a rede Mater Dei, que é uma rede completa em expansão, é a completude no ecossistema 360, né, doutor? Perfeito. Então, É isso, e entram aí questões que eu tenho certeza que você vai querer tratar daqui a pouco também, que são questões relacionadas à inovação, ao uso de dados, né, para linhas de cuidados eficientes.
Por exemplo, a utilização de inteligência artificial é fundamental. A gente tem Uhum. exemplos na rede Mater Dei que a gente tem usado inteligência artificial para detecção precoce de doenças de cânceres, por exemplo, que em alguns momentos tornam-se inclusive doenças crônicas, né, para Sim. alguns pacientes, né? A gente usa, por exemplo, hoje em parceria com algumas instituições, uma detecção precoce de nódulos pulmonares, né, de mais de 6 milímetros, que só a inteligência artificial consegue captar em Ó. massa para colocar os pacientes em linhas de cuidado e tentar curar o paciente antes que ele desenvolva, por exemplo, um câncer de pulmão. Imagina o benefício que isso é gerado para o setor de saúde como um todo. O paciente ganha, porque é curado mais rápido. O hospital ganha, porque consegue abarcar uma gama maior de pacientes. O Uhum. plano de saúde ganha, porque vai ter um tratamento mais barato, né? E o setor de saúde ganha, porque consegue diminuir desperdício de certa forma e consegue tratar mais pessoas num custo mais módico também nesse Uhum. processo, sabe? É quase que utópico, né, Perfeito. por E dados, né, Eugênio, da mesma forma, assim, para você ter uma linha de cuidado eficiente, você precisa de ter um repositório de dados eficiente que consiga te falar informações sobre a vida da pessoa e do paciente, seja na instituição, seja fora dela. Uhum. Nós temos alguns levantamentos, por exemplo, de que 99% das interfaces que um paciente tem com saúde acontecem fora do hospital. Só 1% da interface que ele tem com algum tipo de tratamento de saúde, algum episódio para tratar a saúde dele acontece dentro da instituição. E nós temos sido cada vez mais eficientes, inclusive numa estratégia digital, para a gente estar do lado do paciente, inclusive com ele fora da instituição, tendo um repositório de dados que ajude muito, inclusive, nessas jornadas e nas linhas de cuidado que estão sendo criadas na instituição. Não, maravilha. Eu achando incrível conhecer um pouco mais do Mater Dei. Vamos entrar um pouquinho na operação do Mater Dei, Vamos, então, acho ótimo, gente. que é essa área da Operação inovação. é que a gente mais gosta. Uma das coisas que mais chamou atenção foi quando você foi elencar a diretoria e, de fato, um dos topos, né, da diretoria é ter uma pessoa olhando para a inovação da instituição, né? Isso mesmo. Que às vezes eles colocam ali um gerente, ali, um da TI ali, que já está acostumado ao hospital, falar de inovação agora. É isso E aí. inovação de baixo para cima a gente vê na prática que é muito difícil, né? É. Não tem como. Mas vamos lá, entrando um pouquinho mais no Mater Dei, na operação. Então, o Mater Dei começou com uma instituição em Belo Horizonte, Isso. expandiu as unidades ainda na região de Belo Horizonte. Isso. Né? Hoje está em quantas unidades operando aí? Tá ótimo. São 9 unidades, então são 4 unidades. São quantos anos de história? São 45 anos. 45 anos. Nesse ano agora nós completamos 45 anos, né? Nós somos fundados em 1980, 1º de junho de 1980. Então hoje são 4 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, 2 unidades em Uberlândia, uma unidade em Goiânia, uma unidade em Feira de Santana e uma unidade em Salvador. Então são 9 unidades na rede. E ano que vem a gente começa a construção da nossa 10ª unidade, que vai ser em São Paulo. A nossa primeira unidade é em São Paulo, na região norte de São Paulo, em parceria com a Bradesco Saúde, né, através de um braço que eles têm de investimentos em hospital, que é a Atlântica Hospitais. Uhum. Como você mesmo falou, né, a gente começou com um hospital, que foi o Mater Dei Santo Agostinho, depois o Mater Dei da Contorno, o Mater Dei Betim Contagem, Uhum. E aí fomos crescendo ao longo do tempo de uma estratégia loco-regional para uma estratégia cada vez mais nacional, né? Nós temos a pretensão de sermos um dos consolidadores do setor de saúde suplementar brasileiro. A gente acha que o que a gente conseguiu construir aqui em BH pode ser replicável para várias outras regiões do país, né? Que é uma qualidade assistencial de ponta, né? Dos nossos 9 hospitais hoje, 6 são certificados em nível internacional de qualidade e segurança. Também com uma experiência do paciente também sendo muito bem olhada, muito bem cuidada, né? Uhum. Da mesma forma que a gente consiga entregar a custos também que sejam adequados para a praça, né? Nós aprendemos a trabalhar numa praça que tem tickets mais apertados, então a gente teve que trabalhar com mais eficiência e também como é que a gente cuida nesse processo do relacionamento com o nosso colaborador. Uhum. Como é que a gente deixa o nosso colaborador feliz para que ele possa tratar bem dos pacientes. Hoje a rede Mater Dei ela é GPTW, né? Ela é uma empresa Great Place to Work, uma das poucas aí em saúde no Brasil que tem também esse certificado. Não conquistei certificado na área da saúde, de fato é um mérito. Não é fácil não. Imagino é que difícil, não, imagino que não. E crescer, né, na área da saúde, crescer normalmente significa custo.
né? Mas quando a gente embarca tecnologia, embarca uma lógica ali de escala, né? Que foi conversado aqui sobre escala, porque uma lógica de escala não necessariamente é uma lógica que anda lado a lado do médico, de um profissional de saúde. Porque um paciente mais um paciente não tem como. Como que o Mater Dei utiliza da tecnologia ou da inovação, né, para conseguir crescer 9 unidades, né, em 40 anos aí de mercado? Ótima pergunta. Primeiro, a gente tomou uma decisão desde 2006, que foi a de digitalizar todos os nossos processos e todas as informações da rede Mater Dei. E hoje, as nossas 9 unidades usam o mesmo sistema, o mesmo ERP, né, e nele a gente tem o grande repositório de dados da rede Mater Dei. O que a gente identificou muito cedo é que para o nosso processo de crescimento, 1 mais 1 não pode ser 2, né? 1 mais 1 ele precisa de ser 3, 4. A gente precisa de ter, só faz sentido crescer e absorver mais unidades se a gente conseguir comprovar que essas unidades em conjunto elas geram mais valor do que as duas em separado, né? Então, esse investimento em informação, em dados, faz com que isso aconteça, porque é um aprendizado mútuo entre unidades e uma ajuda muito a outra nesse processo, né? Nós unificamos processos de compras, nós unificamos processos de RH, processos comerciais, então tem uma sinergia de processos também para o crescimento que tem nos ajudado muito a crescer, gerando valor também nas nossas instituições. Mas também só faz sentido se a gente crescer respeitando as regionalidades. Cada hospital da rede Mater Dei, ele está conectado a um ecossistema, que é o ecossistema da rede Mater Dei, mas cada um tem de certa forma, elementos culturais que oxigenam a cultura geral da rede, mas são elementos que são próprios daquelas determinadas unidades. Então tem um DNA local ali em cada uma. Tem, e a gente precisa respeitar isso, porque senão a gente não consegue crescer com qualidade. Bacana. Se a gente quiser pasteurizar a forma que os profissionais de saúde, que o médico relaciona com o paciente no local, a gente muito provavelmente vai ter problemas na nossa estratégia de crescimento, porque nós não estamos respeitando aquela especificidade da região. Isso foi algo que a gente aprendeu muito nos últimos anos. Isso eu achei incrível, porque quando a gente pensa em unidades, outras unidades, muito se pensa no modelo de franquia. Tem que ser exatamente igual. Tudo dá. Igual, papel no mesmo lugar. Para a saúde não dá. Para a saúde não dá, porque são pessoas. Né? Sem dúvida. E cada pessoa ele tem a comunidade local que dá um reflexo, né, no dia a dia ali daquela comunidade. Né? Sem dúvida. O back-office ele precisa de ser estruturado, né? O padrão de atendimento ele precisa de ter certos elementos que são elementos que são comuns às diversas unidades, mas na hora de entregar o serviço, de entregar o atendimento, precisa ser customizado. A gente precisa ter a capacidade de entregar o que aquele paciente individualmente precisa, e isso muda muito de região para região. O relacionamento com o médico, ele também precisa de ser customizado. Uma conversa que eu vou ter aqui em Belo Horizonte, ela é muito diferente, com o médico é muito diferente daquela conversa que eu vou ter em Salvador. As culturas são distintas, o modo de entregar uma determinada comunicação ela tem que ser distinta, o modo de envolver as determinadas equipes também tem que ser distinto e nós temos que ter a capacidade de ter essa flexibilidade. Eu estou achando incrível conhecer um pouco mais do DNA de fato do grupo, porque eu tive uma jornada na área da saúde, né? Fiquei ali uns quase 6 anos na área da saúde, na frente de um fundo de investimento, e vi, né, conheci muitos profissionais da saúde, grande maioria, não dá para falar todos, mas grande maioria, acho que por se tratar de lidar com saúde de terceiros, tem aversão a erros, tem aversão até mesmo à tecnologia por medo, né, de gerar alguma falha, de perder o controle tátil da coisa. Né? Mas quando você fala, né, que um hospital, uma rede hospitalar em 2006 estava já se digitalizando, pensando assim, que de fato o dado que vai ser o caminho do futuro, porque é muito fácil pegar uma instituição em 2020, um hospital digitalizado. Porque quando eu comecei a atuar na área da saúde, passei em alguns grandes hospitais em BH, e eu sou desenvolvedor de formação, desenvolvedor de sistema, e não me descia na cabeça que um hospital daquele tamanho fazia as coisas no papel. Que o hospital daquele tamanho tinha um sistema de escala que era uma planilha impressa, que não tinha nenhum nome, era só pauta impressa que a pessoa tinha que pôr na mão. Eu ficava assim, gente, mas não estamos já em 2020, século XXI, o que está acontecendo? E isso dá um reflexo de desperdício, né? Que hoje um dos grandes fatores de elevar o custo na saúde é o desperdício. Sem dúvida, gente. E de onde que veio essa veia, esse DNA
né, de tecnologia, de inovação, de digitalizar, né, todo um aparato de saúde que normalmente tem sim uma versão à tecnologia por medo ali de erro. Um dos nossos valores é pioneirismo e inovação. Isso tá como nós temos 5 valores na Rede Mater Dei e esse é um deles, né? Pioneirismo e inovação está no nosso DNA desde o início. Dr. Salvador foi um homem muito inovador, né? Foi uma pessoa que fundou um hospital particular na época, privado, quando não existia muito esse conceito, né? Existiam muitos hospitais que atendiam o SUS, a estrutura de plano de saúde estava começando naquele momento, então desde a da fundação já tinha esse DNA de pioneirismo e de inovação. O Mater Dei começou, por exemplo, com o Dr. Salvador fazendo pesquisa de satisfação dos clientes, começando com a estrutura de NPS, de certa forma, lá atrás em 1980. Isso não era comum na época, né? Ainda mais para um médico. Não, ainda na época o médico, de certa forma, ele era Deus ali, e ele falava e o paciente, de certa forma, ouvia e praticamente agradecia por ter sido tratado, né, pelo médico. A coisa a gente sabe que mudou muito nos últimos anos. A segunda geração, doutor Henrique, doutora Maria Norma, doutora Márcia, da mesma forma, sempre foram muito inovadores nas suas profissões e também no Mater Dei, né? Doutor Henrique, por exemplo, fez o primeiro bebê de proveta de Minas Gerais, né? Então foi a primeira, ele e um grupo de médicos foram os primeiros que conseguiram fazer isso. E tinham já eles, né, principalmente, essa visão de que não dava para escalar processos, ter controles definidos se não tivessem dados, se a gente não tivesse dados, né? Então fomos pioneiros, né, na digitalização em 2006, um dos poucos hospitais que já trabalhava com esse pensamento, né, de ter sistemas conectados através do digital. Inclusive, antes de 2006, em 2005, tinha um processo para a criação de um RP próprio para o Mater Dei, né, que a gente tentou desenvolver e não deu muito certo, né, até que a gente resolveu trazer um de prateleira. Mas também depois disso, sabe, Eugênio, tem vários outros marcos que foram marcos relevantes na nossa história, né? Por exemplo, em 2021, quando se falava pouco ainda de inteligência artificial, né? Não tinha ChatGPT, né? A gente ainda estava engatinhando em termos de uma comercialização maior desse tipo de ferramenta. Nós fizemos a aquisição de 50,1% de uma empresa chamada A3Data, que é uma empresa focada em inteligência artificial e dados. E ela tem nos ajudado demais hoje em dia, sabe? 5 anos depois dessa parceria, de certa forma, muito do que a gente está evoluindo hoje rapidamente tem sido feito através dessa parceria com eles, sabe? Não, eu gostando do Mater Dei, ele está sendo um exemplo, né, para todo mundo que está ouvindo, porque há muito tempo, conversando com empreendedores da área da saúde, desde empreendedores que estão criando sistema, até mesmo pequenas clínicas, parecia que era pecado você falar de ganhar dinheiro com o paciente, que é de fato tratar a saúde enquanto negócio, e é um negócio. Né? E o Mater Dei consegue mostrar que sim, dá para pensar em dinheiro, dá para pensar em lucro, né? Eu gostei muito da analogia de 1 mais 1, não pode ser 2, porque não dá para dobrar a minha operação e só dobrar o lucro, tem que aumentar mais do que o dobro. Mas ainda pensar na humanidade, ainda pensar no paciente, ainda trazer o cuidado local, porque são vidas e pessoas e é saúde. Essas coisas andam muito juntas, hoje na nossa visão, assim. A gente não pode ganhar dinheiro expoliando o sistema, né? Tem muitas estruturas, seja hospitalares ou na área da saúde, que em alguns momentos expoliaram o sistema. A gente vê, por exemplo, terapias, a gente vê judicializações indevidas, a gente vê muita coisa acontecendo que são coisas incorretas, né? Mas se a gente não ganha dinheiro através da redução do desperdício, a gente não tem a capacidade de investir depois. Como é que eu vou falar sobre aquisição de equipamentos? Como é que nós vamos falar sobre aquisição de tecnologia, sobre investimento em inteligência artificial, sobre investimento em tecnologia física, sobre estrutura física para atender melhor os pacientes, para eles terem um acolhimento melhor? Como é que nós vamos falar, por exemplo, sobre investimento de recursos para treinamento de pessoas, para contratação, se a gente não tiver numa estrutura que seja uma estrutura rentável? Né? Não tem ninguém para salvar a gente, né? Não tem ninguém que vai chegar lá com um recurso e vai colocar ali. Faltou, toma aqui. Não tem. Assim, as estruturas elas precisam ser sustentáveis e precisam de, sim,
perseguirem o ganho financeiro para, inclusive, investirem naquela situação, para atraírem investidores interessados no setor da saúde, né? Para que tragam mais recursos para o setor, e é assim que a gente pensa, né? Mas sempre num modelo que a gente consiga diminuir desperdícios e demonstrar que o desfecho daquilo que a gente entrega na rede Mater Dei é superior. Se isso for feito, né, a gente diminui desperdícios, desfechos superiores, satisfação do paciente, né, e além disso a gente consegue ser eficiente, a gente consegue ter margens também para continuar sendo sustentável ao longo do tempo. É de fato alimentar todo o ecossistema da forma positiva. Sem dúvida. E a inovação ela é fundamental nesse sentido, porque a inovação ela gera ou tem que gerar eficiência e produtividade. Ela tem que gerar novos meios de negócio. Ela tem que oxigenar o business, né? Ela tem que trazer outras formas de atender o paciente. Isso é oxigenar efetivamente, né, o DNA, a forma de fazer da empresa. Então, é nesse sentido que a gente tem tentado sempre estar à frente desse jogo. Eu tenho um texto, vou te encaminhar, que eu gosto muito de analogia. Legal. E eu faço uma analogia que eu falo que a inovação é aquele basculante num galpão esquecido, que está no alto, não entra luz direito, não serve para nada, mas se alguém limpa e abre, você vê que entra uma brisa fresca, a luz aumenta isso aí, e muda de fato internamente. Perfeito. E trazendo uma Mater Dei, que é uma rede inovadora e tecnológica, vamos explorar um pouquinho da diferença, que tem gente que coloca um robô, um Da Vinci da vida, e acha que é um hospital inovador porque tem um equipamento tecnológico. Não, o Mater Dei sim é uma instituição... também. Exato, eu sei. O primeiro de Minas? Fomos o primeiro de Minas. Primeiro de Minas, eu acompanhei quando ele chegou. Isso aí. Que eu já tinha visto em séries, né? Eu sempre gostei muito da área da saúde, tinha visto em série, falei, nossa, bacana demais. Quando ele chegou em Minas, isso não é possível. Mas como que vocês conseguem diferenciar a tecnologia da inovação? Porque quando a gente pega numa camada da diretoria, imagino que seja mais alinhado. Mas quando a gente desce para a operação, de fato, para quem está no dia a dia ali, desde quem recebe o paciente até quem atende, né, o profissional da saúde, é um ecossistema de quantos colaboradores? Nós temos 8.500 colaboradores e 10 mil médicos cadastrados. 10 mil médicos, 8 mil colaboradores. Como manter, né, esse ecossistema aí de quase 20 mil pessoas, né, todo mundo indo para uma mesma direção, tratando bem o paciente, inovando no seu dia a dia e principalmente numa rede, né, de saúde aí que a gente sabe que um dos maiores custos é o desperdício, reduzir o desperdício. Não, sem dúvida. Assim, é um trabalho árduo, né, e a gente faz através de pessoas. Então, hoje são 8.500 colaboradores diretos da rede Mater Dei nas nossas 9 unidades. E a gente tem um trabalho muito forte com as lideranças para que essas lideranças, principalmente as médias lideranças, né, estejam ali próximas dos colaboradores para poder incutir neles quais são os valores, princípios e propósitos da rede Mater Dei. Como eu te disse, um deles é o pioneirismo e inovação. E tem certamente hoje incutido na rede Mater Dei que inovação é totalmente diferente de tecnologia. Uma coisa, tecnologia pode não ser inovadora, como não pode trazer inovação, como a gente consegue fazer muita inovação sem tecnologia, né? Então, o que a gente tenta estimular bastante nos colaboradores é que eles tentem inovar a cada dia nas suas funções, fazendo o que é melhor para o paciente, o que é melhor para suas equipes, o que é melhor para aquele processo, né? E que eles tenham voz para poder, eles que conhecem o que é feito no dia a dia, para que eles possam fazer as alterações ou as incrementações necessárias para a gente conseguir mudar o jogo e inovar no dia a dia da instituição. E a gente tem alguns programas para isso, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa que já existe na rede Mater Dei há cerca de 30 anos, que é um programa de sugestão criativa, né? Que hoje abarca os 8.500 colaboradores da rede Mater Dei. Todos os anos a gente premia 9 cases, né, de sugestão criativa na rede Mater Dei. Nós temos também, e nós montamos isso há 2 anos, um programa que é diferente do Sugestão Criativa, que ele é individual, mas é um programa voltado para times e tem que ser times multidisciplinares. Legal. Então, são times que formam entre profissionais de áreas distintas dentro da rede Mater Dei, principalmente no chão de fábrica, entre aspas, de pessoas que podem fazer projetos inovadores para serem apresentados e, se validados, a gente tem uma premiação importante, inclusive em dinheiro, para essas pessoas que participam desses programas também. A gente premia pelo menos 3 por ano.
Então, através desses tipos de situações que são colocadas, né, para os colaboradores, a gente vai estimulando que todos eles se sensibilizem em relação a essa capacidade de ter voz na instituição, né, e do entendimento que a inovação tem que surgir através deles, né? Esse é o entendimento, assim, que algumas empresas estão tendo agora essa consciência. Uhum. Né? E esse programa é um programa já de 30 anos, que é de Ó, fato um programa para incentivar os colaboradores a trazer ideias de ações, né? e não é aquela coisa de RH para o pessoal juntar papel, são de fato implementadas. Perfeito, é isso mesmo. E são várias que foram implementadas ao longo desses anos, né? Vários desses colaboradores que participaram, por exemplo, da sugestão criativa, ao longo do tempo se tornaram líderes da instituição, porque ainda tem isso, né? O engajamento da pessoa. Uhum. Ela se sente mais atrelada à instituição também, porque ela vê que uma ideia dela foi implementada, foi escutada, aquilo faz com que ela tenha uma relação cada vez mais fortalecida com Ela a empresa, começa a acreditar mais na empresa, né? muito mais, e se desenvolve mais, né, para poder ter a capacidade. Isso é uma adrenalina na veia, né? Você dá uma sugestão, aquilo é implementado, você vê aquilo gerar valor, você quer sentir mais aquilo, né? Uhum. Então você quer fazer mais aquilo em outras áreas e cada vez num impacto maior para a instituição. Então várias dessas pessoas que passaram por esses programas hoje são líderes, são lideranças relevantes da instituição, porque foram crescendo isso ao longo do tempo. Então a inovação, né, Eugênio, ainda tem esse poder, Sim. que é um poder de formar pessoas, né, de formar líderes pelo exemplo também do que elas conseguiram construir dentro da instituição. E é uma das coisas que eu mais acredito, né? Eu vim de uma família bem simples, bem humilde, de escola pública, tudo de rede pública. Eu falo Legal. que se eu tô onde que eu tô hoje foi graças à inovação e empreendedorismo. Uhum. Então foi uma oportunidade que a instituição, no caso o Cotemi, que a instituição de ensino me deu, de eu Legal. tocar um programa para não receber nada, Uhum. para eu aprender. É. E fui me desenvolvendo, fui de fato me entregando, e o que você falou, né? Eu dava um passo e via a coisa dando resultado e mudando a vida de outras pessoas. Eu falei, gente, isso é o caminho, né? E fui puxando essa cordinha do empreendedorismo aí, É isso aí. até chegar onde que eu tô. E de fato, me orgulha ver uma empresa de Belo Horizonte de 35 anos com programa 45, perdão, com programa de 30 anos que fomenta o intraempreendedorismo, que começou a ser falado na década de 80. Mas fora do Brasil ele roda e funciona, né? No Brasil são poucas empresas que praticam ele de fato, e poucas que eu conheço há muito tempo, mais de 10 anos eu não conheço. De fato é um diferencial aí que é o fomento da inovação. É isso aí. Então já tem um tempo bom assim. A gente foi inovador em alguns aspectos. Desde 96, por exemplo, a gente tem um programa de PLR na instituição, que todos os nossos colaboradores recebem participação em resultados e lucros. Foi o primeiro hospital a desenvolver tal programa, né? Essa veia, né, de envolver o colaborador, envolver a ponta no dia a dia e na estratégia da instituição, isso é presente há muitos anos. Hoje a gente tem, por exemplo, um programa de gestão que é feito através de um BSC, né? Cada colaborador tem os seus indicadores individuais e ele sabe como aquilo impacta no resultado final da instituição. E é remunerado também de forma variável se atinge ou não aqueles seus indicadores, né? Então essa simbiose entre resultado da empresa, resultado do colaborador, como é que eu faço para me desenvolver, é impressionante, né? Cerca de 70% dos líderes da Rede Mater Dei hoje foram estagiários da Rede Mater Dei. Olha, é impressionante, né? Impressionante. Hoje essa formação institucional é o que nos dá muito orgulho, sabe? Sempre quando a gente tem uma vaga em aberto, a gente tem a capacidade de compor essa vaga com alguém que cresceu na casa, isso ajuda demais e encurta muito o ciclo de entrega de algumas dessas pessoas por causa desse aculturamento que existe na instituição. E hoje no mercado, quem sabe, dificuldade está sendo de reter colaborador, e não sei se o que está mais difícil, é reter ou achar bons colaboradores, né? Vocês cultivam talentos aí, de fato fazem eles crescer, né? Não só prende dentro ali de um ecossistema e fica ali o resto da vida na mesma posição, de fato tem uma aprendizagem de crescimento, né? Sem dúvida, é o que a gente tenta fazer sempre. A gente acredita que o que mais vincula o colaborador à instituição é a oportunidade de crescimento, né? Por isso a gente cresceu para as nossas diversas unidades. Por isso a gente tem diversos programas, né, de formação de líderes, né? A gente tem, por exemplo, um programa chamado Lidera Mais,
que todos os anos forma mais de 1.000 líderes na instituição, né? Das diversas formações. É um programa bem extenso que existe também na praça. Dos nossos diretores hoje, das nossas instituições, vários foram formados em casa, né? Vários, inclusive, que mudaram de cidade, mas que saíram também de cargos de média liderança dentro da instituição. Então, isso é algo que a gente acredita bastante mesmo. Vestir a camisa ali da empresa. Tem que vestir a camisa, isso aí. Ah, legal. Já caminhando para a reta final, mas eu queria deixar de explorar um pouco do futuro, né? A gente sabe que esse mundo volátil, o futuro está cada vez menos incerto. Eu acho engraçado isso quando vira e mexe, aparece algum empreendedor, um grupo de empreendedores com uma startup, um planejamento de 5 anos. Eu faço exatamente isso. Pô, 5 anos. Em 2030 eu vou estar assim. Falou, difícil. É difícil, né? Mas vamos pensar em 2030, não. Vamos pensar nos próximos passos, né, do Mater Dei. Tá para abrir uma nova unidade fora do estado. Isso. A gente vai abrir em 2030, provavelmente, o Mater Dei Santana, que vai ser em São Paulo, na região norte de São Paulo. Né? A gente investiu muito nos últimos anos na abertura de algumas unidades. Né? Então, por exemplo, a nossa unidade de Betim Contagem tem 5 anos. 6, na verdade, né? A nossa unidade de Salvador tem 3 anos, a unidade de Nova Lima tem só 1 ano. Betim Contagem tem 6 anos já? Tem 6 anos, nós abrimos em 2019. As nossas unidades adquiridas também são jovens, né? Porque a gente adquiriu elas em 2022, então a grande maioria delas a gente ainda está na fase de maturação. Tem muito valor na rede Mater Dei para ser ainda capturado, de certa forma. Esse é o nosso foco principal atualmente, né? Fazer com que a gente consiga que cada um dos hospitais performe naquilo que a gente acredita, e temos conseguido bons resultados aí nos últimos trimestres, né, no último ano, através desse trabalho. Então temos focado bastante nisso, né? Para os projetos futuros, então essa abertura do Hospital de São Paulo, não tenho dúvida que vai ser um grande divisor de águas nosso, né? A nossa primeira unidade em São Paulo, que é uma das principais praças do país, só para você ter uma ideia, região norte de São Paulo tem 2 milhões de habitantes, só a região norte. Nós vamos atender naquela região cerca de 600 mil pessoas com plano de saúde que podem ser atendidos nesse hospital. É quase que o tamanho do mercado endereçável de Belo Horizonte que a gente tem hoje, né, nas operadoras que a gente atende. Então é quase que uma nova cidade, né? Então nós estamos muito animados com esse projeto específico. E continuar investindo muito na rede Mater Dei para que a gente possa sempre nos diferenciar naquilo que a gente pretende nas diversas praças que a gente está colocado. Como que vocês têm a visão que acompanha vocês nos próximos anos com a IA? Inteligência artificial, ela é fundamental, inclusive, para o dia a dia da instituição, né? Só para a liderança? Não, para a base, para a instituição como um todo. A gente investiu, a gente hoje tem o Gemini da Google para vários dos colaboradores, não são todos, porque tem alguns colaboradores que não têm acesso nem a computador no dia a dia, né? Então acaba que não faz sentido, mas nós temos estimulado muito a utilização de inteligência artificial no dia a dia da instituição, né? A gente sempre no final do ano, a gente faz um planejamento estratégico e temos alguns direcionadores que a gente dá enquanto alta liderança para a instituição fazer os seus planejamentos estratégicos, né? Sempre de 1 ano, né? A gente tem uma visão de um pouco mais longa, mas os planos estratégicos, o planejamento, a gente sempre faz em períodos mais curtos, porque o mundo é realmente muito volátil, né? E um dos direcionadores estratégicos desse ano, que a gente está colocando para o ano que vem, e certamente vai vir de novo para os próximos anos, é a automatização e utilização de inteligência artificial. Automatização de atividades repetitivas, como é que a gente automatiza, inclusive, a experiência do paciente através de totens, de algumas ferramentas digitais que a gente está utilizando, mas a proficiência em utilização de inteligência artificial. A gente tem feito cursos na instituição para as pessoas aprenderem a mexer. A gente tem olhado, inclusive, percentual de líderes que pelo menos acessam o Gemini na instituição para poder saber se isso está evoluindo ou se não está. A gente dá feedback para algumas pessoas e a gente mostra cases de sucesso. Legal. De quem são as pessoas que têm utilizado melhor na instituição. Cases internos de sucesso. Eu não tenho dúvida que da mesma forma que em algum momento a gente teve que aprender a fazer PDCA, em outros momentos a gente teve que aprender como é que desenvolve pessoas, nós vamos ter que aprender
enquanto executivos, enquanto líderes, enquanto trabalhadores dos diversos setores, nós vamos ter que aprender a ter proficiência em utilização de inteligência artificial. É impressionante os casos de uso que a gente tem utilizado e o quanto isso traz de produtividade, né? E se traz produtividade, sobra mais recurso para ser investido em outras coisas. Essa é a beleza do tema. E a inteligência artificial ainda tem, estou falando muito, né, Eugênio? Mas ainda tem um outro aspecto fundamental. Na minha visão, a inteligência artificial vai deixar o médico mais humano. Hoje, muitos pacientes eventualmente reclamam que o médico passa muito tempo ali no seu computador, ao invés de examiná-lo e de conversar com o paciente. A gente hoje já tem ferramentas, inclusive da rede MaterDay com a 3Data, que chama Nuve, de reconhecimento de voz do que está acontecendo ali entre médico e paciente, fazendo a parte burocrática toda, né, através de sistemas de NLP, e isso dá liberdade para o médico ser médico, para ele ser humano. Então a inteligência artificial vai deixar o profissional de saúde mais humano, na nossa visão. Incrível, eu concordo com essa visão. Já tive umas discussões que eu falo, a gente vai ter mais tempo paciente, porque o médico hoje fica no computador escrevendo, procurando alguma coisa, e de fato o tempo que ele tem de contato visual com o paciente, às vezes é muito pequeno. É isso aí. Já está operando isso lá na... Já estamos operando, o Nuve já está funcionando em algumas das nossas unidades, já funciona no MaterDay Nova Lima, já funciona no MaterDay da Contorno, e a gente está rampando ele agora para outras unidades também do grupo. Vai ser incrível aí, diferencial com certeza aí, mais um ponto para agregar para essa rede aí, né, que é de dar orgulho aí para BH. Isso aí, Eugênio. Obrigado. Nada. E queria que você deixasse um recado final para o empreendedor aí que assumiu, né, um empreendimento aí, seja na segunda ou terceira geração, porque eu imagino que seja difícil manter e mais difícil ainda que a gente sabe que a empresa que não está crescendo está morrendo. Não existe empresa que está estável ali, 0 a 0. Ela está caindo, ela está para cima. E o MaterDay é uma ascendente aí nossa de Belo Horizonte, de Minas para o mundo. Uma dica aí para quem está assumindo empreendimento ou está aí numa jornada aí de segunda, terceira geração aí de um negócio. A dica é que mantenha-se muito fiel aos seus valores e princípios, busque sempre uma continuidade, né? Não tente virar as coisas de cabeça para baixo, né? Mudar pelo mudar é a pior coisa que tem, mas seja muito inquieto em relação às atualizações que são necessárias para manter o negócio relevante como ele sempre foi, né? O passado ele é muito relevante para a criação das raízes que fundaram a empresa até ali, e ele traz os valores e princípios que são inegociáveis, mas ele não é garantia de futuro, né? E a garantia de futuro está em pensar diferente dentro dos princípios e valores para poder fazer coisas diferentes, respeitando tudo aquilo que foi construído. Então é isso que a gente tem tentado fazer de certa forma, né? Respeitar o passado, envolver as pessoas que fizeram e que construíram no determinado momento, mas imprimir também jeitos diferentes de fazer coisas, de fazer relacionamento, né, de entregar resultados para poder estar sempre atualizado e tentar, de certa forma, perenizar a instituição. Maravilha, José Henrique Salvador. Obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa. Né, de fato, a gente sabe do dia a dia corrida aí, cada convidado que vem aqui, né, eu agradeço muito aí pelo tempo, né, que não é só os 40 minutos aqui do episódio, né, o tempo de vinho, o tempo aí de tomar um cafezinho, né, então obrigado pela disponibilidade aí, por inspirar, né, empreendedores e empresários aí por todo o Brasil. Obrigado a você, Eugênio. Acho que quem somos nós para inspirar alguém, né? A gente gosta muito do que a gente faz. Então, isso faz com que a gente tenha muita paixão para poder estar sempre lá no dia a dia. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito bem impressionado com a estrutura aqui da TV Sim, né? Obrigado. É impressionante. Acho que vale quem tiver a oportunidade de poder vir aqui e conhecer. Acho que também vai ficar igualmente impressionado como eu. E parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer estar aqui. Prazer, José. Muito obrigado. E obrigado você que acompanhou a gente até o final do episódio. Nos vemos no próximo, turma. Valeu!